E aí, pessoal, vamos tratar desse assunto aí. Quem se prepara hoje não faz reparos amanhã. Eu, desde a semana passada, que eu tô nessa intenção de trazer essa reflexão sobre a preparação. A preparação é o segredo da vitória. Várias frases de impacto existem por aí falando sobre a preparação. Eu até trouxe algumas aqui que eu até conheço, mas Confúcio, por exemplo, diz o seguinte, né? Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia. E sem tal preparação, o falhaço é certo. John Maxwell, um grande escritor, tem excelentes livros, inclusive eu indico os livros de John Maxwell, são livros fantásticos, tem até um livro que eu gosto muito, se chama O Talento Não É Tudo. Mas bem, algo que é frustrante sobre a preparação é que ela normalmente leva muito mais tempo do que o evento real para o qual a pessoa se prepara. É o que diz Abraham Lincoln, né, quando ele diz o seguinte, que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, passaria 6 horas amolando o meu machado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a preparação, o planejamento é mais importante do que a execução. E geralmente você vê as pessoas sem preparação alguma, sem planejamento algum e executando as coisas porque tem que ser executadas. Ou seja, a pessoa executa uma ação sem preparação porque a ação ela tem que ser executada. Mas qual é o resultado dessa execução sem preparação? Geralmente é o fracasso. Você pode até executar uma determinada ação sem preparação, sem planejamento, mas ela dá um bom resultado. Porém, até quando ela vai te dar um bom resultado? É o que a gente vê, por exemplo, em determinados profissionais curriculados, profissionais com gabaritados, com conhecimento, mas que não tem visão. Por exemplo, você estudou em Harvard, você tem pós-doutorado, você tem... Enfim, seu currículo é exemplar. Mas você não tem visão. Então, a sua preparação é limitada à teoria. Então, veja bem, o que eu quero trazer aqui hoje? Eu não quero trazer um sentido de preparação voltado apenas para o planejamento. Esse é o sentido da preparação, que todo mundo aborda esse sentido. Eu quero trazer um sentido diferenciado sobre a preparação. Eu quero trazer para vocês aqui o sentido de você só vê o que você está preparado para ver. Você só enxerga o que você está preparado para enxergar. Se você assistir um filme chamado Quem Somos Nós, lá eles abordam alguma coisa sobre isso. Eles trazem muita coisa sobre física quântica, etc. Mas eles abordam um ponto sobre isso. Eu me lembro porque eu assisti esse filme tem muito tempo. Que os índios brasileiros, quando os portugueses chegaram, né, eles criaram uma alegoria com relação a isso. Não sei se é real, mas eles trouxeram isso para poder dar como exemplo essa questão do você só vê o que você está preparado para ver. Os índios, por exemplo, quando viram os barcos chegando no horizonte, eles não enxergaram os barcos. Por quê? Porque eles não estavam preparados para ver barco. Você olha para o céu e você vê estrela e você entende que é uma estrela porque você sabe que é uma estrela. Agora, se você não conhece uma estrela, se você de repente não tem preparação para enxergar isso, você não vai ver. Se você olhar para o mar, por exemplo, eu olho para o mar, eu vejo daqui, eu vejo claramente uma baleia, eu vejo claramente um golfinho, eu vejo claramente um cardume de peixe. Por quê? Porque eu conheço, eu estou preparado para ver isso. Agora, se você estiver aqui do meu lado e eu falar para você, olha ali uma baleia, até você conseguir enxergar uma baleia, entende? A baleia já foi embora, porque você não vai ver essa baleia com tanta clareza quanto eu vou conseguir ver a baleia. Não porque eu sou melhor do que você, mas porque eu estou preparado para ver essa baleia, porque eu tenho conhecimento do que é uma baleia. Eu sei qual é a forma de uma baleia no mar.
Eu sei quando ela brilha, então eu conheço, só de olhar eu sei o que está acontecendo ali. Então veja bem, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre isso, sobre essa importância de você você se preparar para ver as coisas, para você estar aberto para você ver as coisas. Por exemplo, você é empresário, vou dar um exemplo de empresa, vou dar um exemplo pessoal. Você é um empresário e você tem conhecimento de que você precisa de um planejamento na sua empresa para que as coisas aconteçam corretamente. Você vai virar e vai falar assim, não, então eu vou fazer esse planejamento. Então o que você vai fazer? Você vai se preparar. Como que você vai se preparar? Você vai pegar um livro sobre planejamento, eu tenho até um ali, mas não preciso nem citar, e vai falar assim, não, então eu vou ler esse livro, vou ver qual é a metodologia utilizada e vou fazer esse planejamento. Só que você não está preparado para isso. Você não tem preparação para isso. É como, por exemplo, você não é arquiteto. Você vai construir a sua casa. Aí você não quer pagar um arquiteto. Você não quer contratar um arquiteto profissional. Uma pessoa que está preparada para aquilo. Então você vai ser o arquiteto da sua casa. Então você vai entrar no Google, vai jogar no Google como fazer plantas no papapá e vai achar que você tem condição de fazer o que um arquiteto faz. Isso é surreal. Isso não existe. Você sabe por quê? Porque um arquiteto, ele ficou sentado 6 anos para estudar arquitetura e ele aprendeu coisas, detalhes, que você não vai conseguir num livro. É como, por exemplo, um publicitário. Você vira e fala assim, não, eu preciso criar uma logomarca para a minha empresa. Eu vou ali numa gráfica e vou pedir para o artista da gráfica criar, porque ele faz até de graça para mim. Então você quer comparar uma coisa de quem está preparado para fazer, ou seja, de um publicitário que estudou ali 6 anos ou mais, né, para poder criar a sua marca, e você quer que uma pessoa que não estudou, não tem conhecimentos técnicos sobre criação, sobre desenvolvimento de uma marca, sobre o conceito do desenvolvimento de uma marca, de uma empresa, você quer comparar esse profissional a esse profissional que sabe fazer uma marca. Eu não estou desqualificando profissionais. Eu conheço gente muito boa, que não é formado e que é um excelente criador. Cria muito bem. Aliás, a profissão de publicitário, eu sou publicitário, é uma profissão que você ganha o direito de ser publicitário apresentando o mérito do seu trabalho a um sindicato. Né, ao sindicato dos publicitários, por exemplo. Se você apresentar competência na profissão, você é publicitário profissional, registrado como publicitário, como jornalista também. Pois bem, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no cerne da questão, da visão. Você só vai enxergar o que você está preparado para enxergar. Na vida pessoal, a gente fala do amor. E as pessoas pensam que o amor é uma coisa que todo mundo conhece. Não, eu sei o que é o amor. Não, mas eu vou virar para você e falar assim, não, mas você pode não conhecer a profundidade do que é o amor. Não, mas eu amo. Como que você sabe que você ama? Você acha que você ama? Porque quais são os parâmetros para você definir a extensão do seu conhecimento, a profundidade daquilo que você sabe? Eu encontrei aqui agora, porque antes de gravar esse vídeo eu joguei aqui para ver quem mais fala sobre isso. E eu encontrei, inclusive, um embasamento muito interessante para isso que eu já tenho estudado há muitos anos, que é de Bergson. Né? O Henry Bergson, ele diz o seguinte, que o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. É exatamente isso que eu estou falando. Então veja bem, não adianta você apenas conhecer. Ou seja, você conhece isso aqui? Isso aqui é uma HP. Eu conheço HP. Você sabe usar uma HP? Eu sei usar uma HP. Mas você não sabe usar uma HP na complexidade de uma HP. Você sabe fazer o quê? Você sabe fazer um juro simples, um juro composto, uma taxa de investimento, de financiamento.
Mas HP são diversas coisas que uma HP faz. Então assim, você sabe usar uma HP limitadamente. Limitadamente. Você tem um celular. Você sabe usar isso aqui? Eu sei usar o celular, lógico que eu sei usar o celular. Eu pego meu celular e eu ligo, mas espera aí, você não sabe usar a complexidade de um celular. Você sabe usar um computador? Você tem aqui um computador, você sabe usar um computador? Eu sei usar o meu computador, mas você não sabe usar a complexidade desse computador. Quem vai saber usar a complexidade desse computador é quem realmente mergulha a fundo para estudar isso. Eu quero dividir com vocês aqui o seguinte, meu. A vida, como é todo o conteúdo do que eu falo, o conteúdo inclusive do livro que eu estou escrevendo, que diz o seguinte: profissional excelente, que é o que todo mundo quer ser, excelente. A excelência está no extremo da perfeição, né? Você ser excelente. O profissional excelente é inteligente, ou seja, curriculado, graduado, experiência, profissional, 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, excelente currículo, nada que deponha contra. Mas, e a visão? E a visão? Então eu digo que profissional excelente é inteligente e consciente com C maiúsculo. Por quê? Porque a consciência vem da intuição. A consciência vem do espírito, desculpa. O espírito é formado de comunhão, consciência e intuição. Se você não tem um espírito desenvolvido, você não tem visão. E se você não tem visão, você não consegue entrar na quarta dimensão. São dimensões diferentes. A existência, dentro da existência, que é esse plano que a gente vive aqui, é um plano existencial. Tudo isso é existência. O corpo é existência. Isso daqui é existência. Tudo é existência. Isso está na terceira dimensão. É o corpo e a alma. Corpo, cabeça, membro, tronco e membros. Alma, pensamento, emoção e sentimento. E o espírito? E o que você faz do seu espírito? Como você alimenta o seu corpo? Comendo. Como você alimenta a sua alma? Pensando, estudando, desenvolvendo projetos. Você está alimentando a sua alma. Mas e seu espírito? Como você tem alimentado o seu espírito? Você ama? Você ama de verdade? Ou você tem paixão? Porque quem ama, ama de uma forma incondicional. O amor é incondicional. O amor, ele não existe condição para o amor. Mas eu não estou aqui para falar de amor e paixão, eu estou aqui para falar de visão. Eu estou aqui para falar de você só vê aquilo que você está preparado para ver. Você só enxerga aquilo que você está preparado para enxergar. Você só ouve aquilo que você está preparado para ouvir. Você só entende o que você está preparado para entender. Então é o seu limite. Eu posso te falar aqui milhões de coisas, mas o seu limite de entendimento é o que vai determinar aquilo que vai ficar em você. Você vai ouvir, você vai entender o que eu estou falando, mas o que vai ficar em você é aquilo que você está preparado para receber, porque você só recebe aquilo que você está preparado para receber. São pessoas muitas vezes que trabalham a vida inteira e nunca tem nada. Você sabe por quê? Porque não estão preparadas para reter, para ter as coisas. A pessoa não está preparada para ter, então ela não tem. Mas ela vira e fala assim: poxa, mas eu faço tudo certo, está tudo dando certo, por que eu não tenho? Porque você não está preparado para ter. Então você tem que se preparar para ter. Muitas vezes você tem alguns bloqueios até no seu psicológico, que muitas vezes não, no psicológico, bloqueios na sua alma, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, que te impedem de reter aquilo que você conquista. Então o que acontece? Eu vejo muito isso. Eu tenho essa visão. Entendeu? Dá licença. Eu tenho essa visão. Por quê? Porque na verdade, você só vai entender se você estiver preparado para entender. Você vai ouvir. Você fala: não, entendi, mas você não está entendendo, você não compreende, você não coloca em prática. Então o que vai acontecer? Você vai conquistar, mas você não vai reter.
É como aquela parábola da semente que tem na Bíblia, no Novo Testamento. A parábola da semente que cai na pedra, a semente que cai no espinho, a semente que cai em terra fértil. O que é uma semente que cai em terra fértil? É uma semente que caiu numa terra preparada. A terra está fértil, está preparada. Então ela está preparada para receber a semente. O que vai acontecer com essa semente? A semente vai cair na terra e vai brotar, e vai germinar, e vai crescer, e vai dar fruto, e vai vir outras sementes, e tudo vai acontecer naturalmente, porque o sucesso é natural, o amor é natural. Nós, seres humanos, éramos para viver de uma forma maravilhosa. Todos nós éramos para viver de uma forma maravilhosa, sem sofrimento, sem disputas. Mas o que acontece com o ser humano? O ser humano não se prepara. Ele quer se preparar, ele quer se instruir de uma forma teórica e não prática. Então o que acontece com o ser humano? Ele fica um ser humano patológico. Fica uma coisa, em vez de você olhar para o seu próximo com amor, olhar para o seu próximo para uma forma circular, você ajudar ele te ajudar, e um ajudar o outro, e todo mundo junto formar uma vida melhor, que é o que acontece. Subliminarmente é isso que acontece. Não, as pessoas querem disputar umas com as outras, as pessoas querem ser melhores do que umas do que as outras, as pessoas querem ser mais bonitas do que as outras, as pessoas querem ter mais, querem ostentar mais. E isso não é real. Isso não existe. Ou seja, desculpa, isso não é real da forma que deveria ser. É isso que existe. Mas isso não está no plano da vida. Isso está no plano existencial. Então está na terceira dimensão, não está na quarta dimensão. Então não tem continuidade. Porque tudo que tem continuidade é que está num plano de vida e não num plano existencial. Vou perguntar para vocês, é difícil entender isso? É complexo o assunto, mas você só vai entender se você estiver preparado para entender. Como se preparar para isso? Como? Abrindo o seu coração, tendo humildade, tendo caráter, tendo índole. Aí sim, esse é o segredo da preparação. Porque não adianta você montar um planejamento estratégico para a sua empresa, não adianta você montar, por exemplo, um objetivo de vida, se você não tem caráter, se você não tem índole. Você sabe por que não adianta? Eu vou te explicar o porquê. Porque se você não tem caráter e não tem índole, você vai fazer as coisas segundo o seu interesse pessoal. E as coisas não vão dar certo, porque o seu interesse pessoal não é o interesse do outro. E você sozinho, você não chega em lugar nenhum. Você não consegue nada. Então, a sua visão, a preparação, é você olhar para o seu próximo e ver qual é a necessidade dele. Aí sim, você se prepara para atender a necessidade dele. E ele se prepara para atender a sua necessidade. E ele se prepara para atender a necessidade de outro. E o outro se prepara para atender a sua necessidade. E você atende a necessidade de outro. É o contrário do que as pessoas acreditam. As pessoas querem tirar das outras. Você pega muitas vezes um empresário, ele olha para o cliente como se fosse um cifrão, como se ele estivesse olhando para o cliente tipo assim, opa, vai me dar lucro. Não, a visão não é essa. Você tem que olhar para um cliente na sua empresa como se a oportunidade de você servir. Você tem que olhar para o seu próximo como uma oportunidade de você amar, como uma oportunidade de você ajudar, como uma oportunidade de você cuidar. E alguém vai olhar para você com essa mesma oportunidade. Entendem? Então isso é a preparação. É por isso que você pega esses grandes filósofos, esses grandes homens, como o Henry Bergson, como o Abraham Lincoln, como o Benjamin Franklin. E você vê conteúdo, por quê? Porque são pessoas de caráter, são pessoas que têm índole, são pessoas boas, são pessoas que constroem não só na existência, mas constroem na vida, constroem no espírito, tem visão a longo prazo, conseguem enxergar lá na frente.
Então o que você faz, você não faz pensando para 1 ano, 2 anos, 10 anos, você faz pensando para 20, 30, 40, 50 anos. Isso é a preparação. Esse é o segredo da vitória. É a visão a longo prazo. É você olhar para dentro de você, é você se preparar. Não é você pegar um material e começar a estudar, é você fazer pesquisa e adquirir conteúdo, informações externas para poder montar um planejamento, um objetivo de vida, ou dentro da sua empresa, ou dentro do seu negócio. Preste atenção. O segredo do sucesso é a preparação. Eu digo o seguinte: quem se prepara hoje não faz reparos amanhã. Eu me preparei e um dia as oportunidades surgiram. Esteja preparado. Se você está numa situação hoje complicada, se a sua empresa está passando por uma situação complicada, é porque você não se preparou. E se você não se preparar hoje, amanhã vai ficar complicado de novo. Eu tenho ouvido várias pessoas dizendo: não, eu estou num relacionamento complicado, saí de um relacionamento complicado. E por quê? Porque não houve preparação. Porque de repente você não estava preparado para falar não. Porque de repente você não estava preparado para ouvir a voz de Deus. Você não está preparado para seguir uma direção de Deus na sua vida. Mas você diz que conhece Deus, você diz que... mas você não está preparado. Tem que ter preparação. E a preparação não está só no livro. A preparação é dentro. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer pesquisa de mercado para você obter informações reais, para você não ir no achismo. Mas você tem que, primeiro, você tem que estar preparado. Você tem que ser preparado. Porque se você não for preparado, de nada vai adiantar. Você vai ter uma visão distorcida das coisas. E a sua visão distorcida das coisas vai colocar tudo a perder. É a mesma coisa de você pegar uma semente. Você tem uma semente? Tenho. Então você pega essa semente e vai plantar. Tá bom, eu vou plantar. Você pega e planta de qualquer jeito. Sabe o que vai acontecer? Ela pode germinar? Pode germinar. Mas a probabilidade disso acontecer é muito remota. E se ela germinar, de repente ela vai germinar numa posição muito alta na terra, ela vai morrer depois. Não vai dar bom fruto, porque plantou na hora errada, plantou a coisa certa, mas na hora errada, no tempo errado. De repente você poderia ter segurado um pouco mais, porque semana que vem vai ser uma semana de chuva, você poderia ter plantado essa semente semana que vem, mas você sem preparação, você pegou e jogou essa semente na terra de qualquer jeito. É o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas hoje estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Faz tudo de qualquer jeito. É na área de relacionamento, é no casamento, é na educação dos filhos, em tudo. Em tudo. Por incrível que pareça, você vê isso. Isso é um comportamento ocidental. Nós, ocidentais, temos esse comportamento de fazer as coisas aleatoriamente. Não tem o critério de planejar, não tem o critério de pensar. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas amolando o meu machado. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, grande homem. Então veja bem, 6/8 do tempo para o planejamento. 6/8 do tempo, são 8 horas, 6 horas amolando o machado para 2 horas derrubar uma árvore. Quem já pegou no machado? Eu já peguei no machado, cego, sabe o que é isso? Sabe por quê? Se você tiver 8 horas para derrubar uma árvore com um machado cego, você vai estourar sua mão, você vai bater e você não vai derrubar a árvore. Agora, se você amolar, e amolar, em 1 hora você derruba uma árvore. Estou chamando vocês aqui para essa reflexão. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero dividir isso com você. Tenha mais critério para fazer as coisas. Planeje. Tenha um bom planejamento. Estuda de uma forma coerente, não superficialmente.
vá na fonte da informação. Não ouve as pessoas falando, nem o que eu falo. Vai buscar o estudo. Estuda. Não acredita no que eu falo. Eu não estou aqui para você acreditar em mim. Eu não estou falando isso para você acreditar em mim. Esse vídeo é um vídeo amador. Estou falando isso para dividir esse conhecimento com vocês. Me deu essa vontade de dividir isso. Foi uma coisa que eu ainda não falei sobre isso. É uma matéria que eu já trago há muito. Já palestrei muito sobre essa matéria, falando sobre a preparação. Palestrei inclusive na Secretaria de Planejamento Estratégico do Governo de São Paulo. Falei sobre isso, sobre a preparação. Então o que acontece? Eu quero dividir isso com você, porque isso eu vou estar ajudando as empresas, os empresários, os empregados que podem ser mandados embora porque o dono da empresa não tem preparação. Eu vou estar ajudando as crianças, porque tem pais aí que não tem preparação nenhuma para poder educar os filhos. Então assim, se prepare. Mas a preparação técnica e a preparação interior também, uma preparação psicológica, mas não é o psicológico da psicologia só, não. É o psicológico também de Deus, é o espiritual. Prepare-se espiritualmente, porque você tem um espírito. As pessoas imaginam quando fala de espírito, fala espiritismo. Tem nada a ver com espiritismo. Porque até mesmo o espiritismo, a base do espiritismo, está na alma, não está no espírito. Porque o espírito pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo. E eu não quero discutir aqui religião. Eu não quero discutir se você é católico, se você é evangélico, se você é maçom, se você é budista, se você é espírita, ou se você é ateu. Não. Eu quero falar para você que você é um ser humano formado de corpo, alma e espírito. Se você desenvolve o seu corpo, está sarado, está bonito, está legal, está forte, está com saúde, seu corpo está bem, legal. E a sua alma? Como é que está o seu estado emocional? Está equilibrado? Você está com um equilíbrio legal? Você tem atitudes coerentes? O seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento? Você é uma pessoa equilibrada? Pô, legal! Mas e a sua consciência? A sua consciência com C maiúsculo? Como é que está? Você tem consciência do que você faz? Você tem verdadeiramente consciência? Então você age com intuição. Então você tem intuição. Porque a intuição é um atributo do espírito. Agora, para que você tenha intuição, para que você tenha consciência e para que você tenha uma visão na quarta dimensão, uma visão livre de tempo e de espaço, você tem que alimentar o seu espírito. E para alimentar o seu espírito, você não tem outro caminho senão pelo conhecimento, pelo ensinamento que o Mestre Jesus Cristo passou. Porque Ele é o responsável pelo espírito do homem. Quer queira você acreditar ou não. Se você não acredita, eu só lamento. E eu falo para você, não desista de tentar um dia acreditar, porque você está perdendo o seu tempo. Agora, se você acredita, pô, parabéns para você, porque você já ganhou um tempo. Agora, alimenta de uma forma coerente. Porque alimentar o espírito não é ir para a igreja, não é ir para o centro, não. Alimentar o espírito é seguir a direção do Mestre Jesus Cristo. É o que está escrito no Novo Testamento. Não é o que está escrito segundo a visão de um pastor, de um padre ou de um líder espiritual, religioso. É o que está escrito no Novo Testamento. Novo Testamento, aqui ó, fica em cima da minha mesa, que eu gosto de ler, eu gosto de praticar. Não só o Novo Testamento, mas a técnica também do marketing, da administração, que tem a minha biblioteca ali na outra sala, que isso daqui é só porque eu estava estudando um case hoje, entendeu? Como também cases, tá? Comportamento do consumidor, tá vendo? E também o Novo Testamento. Olha o tamaninho disso aqui, perto daquilo ali. Não é nada. Mas ninguém lê. Ninguém lê. Sabe o que as pessoas fazem? Querem sentar no banco de uma igreja para ouvir o padre falar, para ouvir o pastor falar. Ou então vai num centro para tomar um passe. Tomou um passe.
tá tudo certo, poxa, ou recebeu uma luzinha, tá tudo beleza, tá maravilha. Não, você não alimentou o seu espírito, meu irmão. Ali você alimentou a sua alma, o seu pensamento, a sua emoção e o seu sentimento. Então o segredo é a preparação. Um ser humano completo é um ser humano de espírito, alma e corpo. Então aí sim você está preparado. Porque se alguém falar para você alguma coisa sobre o amor, você está preparado, porque você vai entender o que é o amor. Se alguém falar para você alguma coisa sobre um planejamento para 100 anos, você vai entender que é capaz. Você sabe por quê? Porque você vai entender que ele tem visão. Porque quem está preparado, quem tem intuição, quem tem consciência, se consegue ouvir a voz de Deus. E se consegue ouvir a voz de Deus, ouve a direção certa. Que só Deus pode dar a direção certa para você, porque só Ele conhece o futuro. O futuro a Deus pertence. Não estou falando de religião, estou falando de visão. Visão. Não é a visão que o olho consegue enxergar. Não é essa visão que você está me vendo. É a visão espiritual. A terceira visão. A visão que tudo vê. Tudo vê. Porque na quarta dimensão não existe tempo e não existe espaço. Não é isso que diz aqui na Bíblia? Nos mundos celestiais, porque também diz na Bíblia, você é o quê? Um ser celestial ou um ser terrestre? Você sabe o que você é? Então você tem que saber o que você é. Você tem que se conhecer. Você tem que ter uma relação, um relacionamento intrapessoal. Por quê? Porque se você tem um bom relacionamento intrapessoal, você vai ter um bom relacionamento interpessoal. Você vai se relacionar bem com as pessoas. Agora, se você não consegue se relacionar bem com você mesmo, se você não consegue se entender, se você não sabe quem você é, se você não consegue mergulhar para dentro de você, qual preparação você vai ter para se relacionar com as outras pessoas? Não tem. É isso que eu digo para as empresas. Você quer fazer o quê? Um marketing de relacionamento? Beleza? Então vamos fazer um marketing de relacionamento. Vamos tratar cada colaborador individualmente, para que ele tenha um bom relacionamento intrapessoal. Porque o reflexo do relacionamento interpessoal na equipe é o relacionamento intrapessoal. Porque se você tem um colaborador, um cara esquisito, um cara que não sabe se relacionar com os outros, entendeu? Como é que você vai treinar ele, como é que você vai colocar ele para dar algum resultado? Ele não vai te dar resultado nenhum. E o reflexo, o relacionamento com o cliente é um reflexo do relacionamento interpessoal que você tem na sua equipe, na sua empresa. Porque o cliente, quando entrar na sua empresa, ele vai perceber um clima organizacional saudável, ele vai perceber um astral legal, ele vai perceber ele vai perceber as coisas boas. Ele não vai se sentir ali como se você tivesse interessado em tomar o dinheiro dele. Você não quer o dinheiro dele. O dinheiro dele é o resultado do que você está fazendo por ele e para ele. O que você quer é servir. O que você quer é somar na vida de alguém. Aí sim, isso é caráter, isso é índole. Mas não, o cara quer tomar. Aí você pega um governador desse daí, o cara que arranca o dinheiro dos outros, que rouba o dinheiro dos outros, que extorque o dinheiro dos outros. O neguinho constrói uma passarela que uma onda derruba. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não é coisa de gente que tem caráter e tem índole. Isso é coisa de gente ruim. Isso é coisa de gente perversa, que está interessada no dinheiro. Quer dinheiro. É dinheiro. Pega dinheiro, dá dinheiro para ele, que aí ele resolve tudo. Você dá dinheiro para ele, acabou. Ele faz tudo por você por dinheiro. É diferente de um homem de caráter, de um homem de índole. Você não compra um homem de caráter, um homem de índole. Ele faz se ele tiver amor pelo que ele está fazendo, porque senão ele não faz. É como Jesus Cristo. Aonde no livro sagrado, na Bíblia, você vê Jesus Cristo pedindo dinheiro para alguém? Aonde? Não tem. Jesus Cristo nunca pediu dinheiro para ninguém. Jesus Cristo nunca precisou do dinheiro de ninguém. Como eu não preciso do dinheiro de ninguém, como você não precisa do dinheiro de ninguém, mas você precisa servir ao seu próximo, porque para isso que você existe, para isso que eu existo. Nós existimos para isso, para servir, para fazermos parte, não
mas para sermos esse planeta, porque nós somos o planeta, nós não fazemos parte do planeta. Então, se você é o planeta, a sua colaboração para o planeta, a sua colaboração na vida do próximo, só vai agregar valor. Prepare-se. Prepare-se interiormente. Prepare-se espiritualmente. Porque se você se preparar espiritualmente, você vai dar bons resultados. Você vai dar bons resultados. Se você se preparar espiritualmente, interiormente, o autoconhecimento interior, se você tiver um bom caráter, uma boa índole, uma boa estima, você vai lutar pelo seu próximo. E você sabe quem vai ganhar com isso? Você ganha também. Porque se tudo estiver bem, você vai estar bem. Eu sempre penso nisso. Eu penso assim, poxa, eu prefiro ver todo mundo bem. Todo mundo bem. E não me importa se eu vou estar bem ou não. Mas se todo mundo estiver bem e eu olhar todo mundo bem, eu vou estar feliz. E se só eu estiver mal, não tem problema. Eu posso até ficar triste, um pouquinho triste porque eu não estou bem, que eu estou mal e está todo mundo bem. Mas já sabe o que acontece? Eu vou estar feliz. Sabe por quê? Porque vai estar todo mundo bem. Agora, quando você está bem e as pessoas estão mal, isso faz mal para um homem de caráter e para um homem de boa índole. Quando você vê uma criança triste, uma criança magoada, porque não tem a presença do pai, pelo amor de Deus, isso entristece qualquer coração. Isso deixa qualquer homem de verdade, qualquer homem de caráter, magoado. Quando você vê, por exemplo, uma família se dilapidar, uma família acabar por causa de traição, por causa de coisa de mau caratismo, porque a pessoa é mau caráter, a pessoa é traidora. Então, eu chamo você para essa reflexão, meus irmãos, meus amigos, meus clientes, meus parentes. Reflitam sobre isso. Prepare-se. A preparação é o segredo da vitória. Quem se prepara hoje não faz reparos amanhã. É como Davi. Davi se preparou. Qual era a preparação de Davi? Um caráter, uma índole. O que Davi fazia? Antes de qualquer coisa, consultava a Deus. Senhor, qual é a direção que eu devo seguir? Davi ia para onde? Davi ia para a igreja? Não quero falar sobre religião. Quero falar da submissão do homem perante a Deus. Deus existe. Deus é o Criador. Ninguém explica a vida sem o conceito de Deus Criador. Ninguém. Não há explicação na ciência sobre a vida. Há sobre a existência. Sobre a vida, não. Você explica sobre a existência, você explica sobre o dedo, você vai dissecar um dedo aqui, você vai explicar tudo aqui, porque isso aqui é existência, não é vida. Agora, sobre a vida, só existe uma explicação. É Deus. E qual é a sua preparação? Você está preparado para ser empresário? Você é um homem bem-sucedido, você é um empresário bem-sucedido, as suas empresas estão bombando, você está ganhando muito dinheiro. Mas por quanto tempo você vai ganhar muito dinheiro? Qual é o legado que você vai deixar? Um patrimônio? Você está deixando qual legado para os seus filhos? Um patrimônio de 10 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões? Deixa o caráter, deixa uma índole. Sabe por quê? Porque se você deixar esse legado para o seu filho, ou para a humanidade, você sabe o que vai acontecer? Você vai estar somando por toda a eternidade. Não pense no dinheiro. Dinheiro é resultado. Bens, posses, tudo isso é resultado. Tenha bom caráter, tenha boa índole, porque senão o traidor, o mau caráter, o homem de má índole, ele tem de volta essas coisas ruins que ele deixa aí para a sociedade. Isso volta para ele, porque esse é o mundo dele. Se esse é o seu mundo, é esse mundo que você vai existir. Quem se prepara hoje não faz reparos amanhã. Prepare-se interiormente, prepare o seu espírito, prepare a sua alma, prepare o seu corpo. Mas prepare-se por completo. Não adianta se preparar pela metade. Nada pela metade funciona. Ou é tudo, ou é nada. Prepare-se hoje,
porque você não vai fazer reparos amanhã. E se você já fez muitos reparos até hoje, mude a sua forma de viver, mude a sua forma de existir, porque daqui para frente, possivelmente, daqui a 10 anos você não vai fazer mais reparos. Não erre tanto, porque o custo do erro pode lhe custar caro. Seja Jesus a sua luz, olhe para dentro de você, ame o seu próximo, leia a Bíblia, o Novo Testamento. É um livro muito pequeno e lhe ensina tanta coisa bonita, tanta coisa fundamental. Um abraço e espero ter contribuído. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta, vou falar para vocês, tenho certeza que, não numericamente falando, mas que um percentual perto de 90% da população precisariam ouvir esse vídeo e entender esse vídeo. Essa é a razão por que eu gravei esse vídeo, para dividir isso, para ver daqui a 10 anos, de repente, um mundo melhor. Me ajuda, vamos junto dividir coisas boas, não vamos ficar falando de crise, de lava-jato, isso é importante também, mas vamos preparar, vamos mudar essa característica nossa do povo ocidental, para viver melhor, para existir melhor. Um abraço.